Fala, meus amigos curiosos, tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é diferente e ao mesmo tempo muito especial, gente. Eu vou contar pra vocês, ou melhor, eu vou ler pra vocês o trecho de um livro aqui que fala como foi a chegada do nosso tão iluminado e amado Chico Xavier lá no mundo espiritual. Como ele foi recepcionado, o que fizeram lá do outro lado pra recepcionar ele, quem recebeu ele do outro lado. Sendo bem sincero, gente, é um livro. Eu não sou a pessoa mais emotiva do mundo, muito pelo contrário, acho que eu sou mais racional do que emocional. Mas de verdade eu fiquei emocionado lendo pelo menos esse trecho aqui que fala sobre a chegada do Chico lá do outro lado, tá, gente? O livro é Na Próxima Dimensão, ele foi psicografado pelo médium Carlos Bacelli ou Bacelli. Que foi, na verdade, um médium que foi coautor de alguns livros aí psicografados pelo Chico Xavier. Até onde eu sei também foi amigo do Chico, né, durante um bom tempo. Acompanhou o Chico durante um bom tempo. Assim como o próprio Valdo Vieira também. Né, ele conta pela percepção, pelo ponto de vista do espírito Inácio Ferreira, tá, gente? Ou seja, pelo ponto de vista do Inácio Ferreira, como que foi a chegada do Chico lá no mundo espiritual. Eu vou contar aqui pra vocês, é um trecho meio grande, então dificilmente eu vou conseguir fazer ele de uma forma que não fique tão gigante o vídeo, pelo menos fazendo em uma parte, então muito provavelmente eu vou fazer ele em duas partes, tá, gente? Vou ler esse primeiro trecho pra vocês, se vocês gostarem, curtirem e comentarem aí no vídeo que é pra eu fazer a segunda parte, eu vou entender, óbvio, que vocês gostaram, então eu vou fazer questão de fazer a segunda parte, porque, de novo, reforçando, eu garanto que vocês vão amar. Eu, pelo menos, amei. Então eu vou parar de enrolas agora e vou passar aqui, vou mudar a tela, vou tirar minha cara aqui da imagem e vou começar a ler o livro pra vocês, gente, começando pelo capítulo 7. De novo, pela percepção do espírito Inácio Ferreira. Capítulo 7. Quando estávamos de saída para um dos pavilhões do hospital, agora sob a minha responsabilidade no mundo espiritual, o nosso irmão Lilito Chaves veio ao nosso encontro e anunciou o que desde algum tempo a gente aguardava com muita expectativa: a desencarnação do médium Francisco Cândido Xavier, o nosso estimado Chico. O acontecimento nos impunha rápidas mudanças de planos. E solicitando a Manuel Roberto que cuidasse do interno que me reclamava a presença, improvisamos uma excursão à crosta para saudar aquele que, após cumprir com êxito a sua missão, retornava à pátria de origem. Assim, sem maiores delongas, Odilon, Paulino e eu, juntando-nos a uma pleiade de companheiros uberabenses desencarnados, entre os quais relaciono o próprio Lilito, Antusa, Joaquim Cassiano, Rufina, Adelino de Carvalho e tantos outros, rumamos para Uberaba no começo da noite daquele domingo, de 30 de junho. A caminho, impressionava-nos o número de grupos espirituais procedentes de localidades diversas, tanto do Brasil quanto do exterior, que se movimentavam com a mesma finalidade. Todos estávamos profundamente emocionados e mais comovidos ficamos quando, estacionando nas vizinhanças do grupo espírita da prece, onde estava sendo realizado o velório, com o corpo exposto à visitação pública, observamos uma faixa de luz resplandecente que, pairando sobre a humilde casa de trabalho do médium, a ligava às esferas superiores, às quais não tínhamos acesso. Conversando conosco, Odilon observou: embora evidentemente já desligado do corpo, o nosso Chico, em espírito, ainda não se ausentou da atmosfera terrestre. Os benfeitores espirituais que durante 75 anos com ele serviram a casa do Evangelho estarão com certeza à espera de ordens superiores para conduzi-lo à região mais alta. De nossa parte, permaneçamos em oração, buscando reter conosco as lições deste raro momento. Aproximando-nos quanto possível, notamos a formação de duas filas imensas, constituídas de irmãos encarnados e desencarnados, que reverenciavam o companheiro recém-liberto do jugo opressor da matéria. Eram espíritos no corpo e fora dele, extremamente gratos a tudo que haviam recebido de suas mãos,
a vida inteira dedicada à caridade, na mais fiel vivência do amai-vos uns aos outros. Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui, gente, e vou também fazendo alguns comentários que eu acho interessante aqui, ó. Aqui ele tá comentando que, claro, eles chegaram lá durante o velório do Chico e tinha filas imensas, tanto de encarnados, ou seja, né, das pessoas aqui do mundo físico encarnado que estavam lá no velório do Chico, e ao mesmo tempo, no mundo espiritual, na mesma região, filas imensas de desencarnados, de espíritos acompanhando o velório dele também. Olha que coisa linda, gente. Mas vamos continuar a leitura aqui. Mães e pais que por ele haviam sido consolados em suas dores, filhos e filhas que puderam reatar o diálogo com os genitores saudosos, escrevendo-lhe comoventes páginas do outro lado da vida, e famílias desvalidas, com as quais repartira o pão. Doentes que confortara agonizantes em seus leitos, religiosos de todas as crenças que, respeitosos, lhe agradeciam o esforço sobre-humano em prol da fé da imortalidade da alma. Não registramos nas imediações, é bom que se diga, um só espírito que ousasse se aproximar com intenções infelizes. Os pensamentos de gratidão e as preces que lhe eram endereçadas formavam um halo de luz protetor que tudo iluminava num raio de 5 quilômetros. Mais uma observação, gente. Ele era um espírito tão elevado que veja que a gente é rodeado por tanto pessoas ruins, né, quando, claro, que fazem parte do nosso mundo aqui de expiação, como também espíritos vou colocar aqui com más índoles, né, espíritos ruins. Só que ali no velório do Chico, nenhum ousou chegar perto de tanta luz que tinha, como foi colocado aqui, num raio de 5 quilômetros. Maravilhoso. Continuando. Porém, essa luz amarelo brilhante contrastava com a faixa de luz azul que se perdia entre as estrelas no firmamento. A cena era grandiosa demais para ser descrita e desafiaria a inspiração do mais exímio gênio da pintura que tentasse retratá-la. Olha só, gente, imagina essa cena que maravilhosa. Uma música suave, 23 cujos acordes eu desconhecia, ecoava entre nós, sem que pudéssemos identificar de onde provinha. Como se invisível coral de vozes infantis, volitando no espaço, tivesse sido treinado para aquela hora. Espíritos mais simples que passavam perto comentavam: este é um dos últimos. A gente não sabe quando a Terra vai ser beneficiada novamente por um espírito de tal envergadura. Este, de fato, procurava viver o que pregava. Quem nos valerá agora? Durante muitos anos ele matou a fome da minha família, outro comentou. Lembro-me de que certa vez, desesperado, com a ideia de suicídio na cabeça, eu procurei ele e a minha vida mudou. O outro comentou. Os seus livros me inspiraram tanto a ser o que eu fui e me livraram de uma existência medíocre. E por último o outro comentou. Quando a minha avó morreu, foi ele quem pagou seu enterro. Porque à época a gente era totalmente desprovido de recursos. Que lindo. Paulino, tão curioso quanto eu e Lilito, perguntou ao Odilon: o que o senhor acha dessa faixa de luz isolada, como se fosse um caminho? Eu desconfio o que seja, mas eu não tenho certeza. Respondeu o orientador, que a todo momento, identificado por um dos integrantes da multidão, que aumentava progressivamente do nosso lado de ação, se esmerava em responder às perguntas que lhe eram dirigidas. Olha que interessante, gente. Nem os espíritos sabiam exatamente o que estava acontecendo, de tanta luz literalmente, né, como foi o caso dele perguntar aqui agora, né, o que era aquela faixa de luz azul, como os cantos angelicais que aconteciam ali durante o velório, eles não sabiam de onde estava vindo, então realmente era num nível acima, lembrando que quem
ditou, né, esse ponto de vista aqui era um espírito, vou colocar assim, das primeiras camadas, numa camada equivalente ao nosso lar, digamos assim, né? E Chico, por questões óbvias, era de uma camada muito superior. Então, eu acredito que realmente o que estava acontecendo ali, né, eram coisas relacionadas a ordens de espíritos muito mais elevados que vieram receber o Chico com todo o louvor que ele merece, né? Continuando. Em nosso plano, jamais houve uma recepção semelhante a um espírito que tivesse deixado o corpo, logo depois de deixar a tarefa dele no mundo. Com exceção de Cristo e de um ou outro luminar da espiritualidade, ninguém houvera feito jus ao aparato espiritual que se organizara em torno do desencarne de Chico Xavier. Com dificuldade, logrando adentrar o recinto do grupo espírita da prece, reparamos uma comissão de nobres espíritos, dispostos em semicírculo, todos trajando vestes luminescentes. Permanecia, assim como a gente, em expectativa. Olha só, gente, espíritos, pelo visto, lá da, entre aspas, nobreza da espiritualidade. Todos esperando alguma coisa acontecer, que a gente já vai descobrir. Odilon me sussurrou no ouvido. Ô Inácio, essas são entidades... Só uma última observação, gente. Eu vou tentar simplificar aqui a forma que é colocada, tá? Porque é uma forma mais formal, né, que está sendo escrita. Eu vou tentar simplificar um pouco, fazer um pouquinho de interpretação aqui, só para tentar facilitar o texto. Inácio, essas são as entidades que trabalharam com ele na chamada coleção de André Luiz. São mentores das obras que o nosso André reportou para o mundo no desdobramento do Pentateuco kardeciano. Clarencio, Aniceto, Calderaro, Aulus e tantos outros amigos fiéis do Chico Xavier de longa data. E onde que está Emmanuel? E o Dr. Bezerra de Menezes? E o Eurípide Barzanulfo? Eles ainda não chegaram? Devem estar, eu respondi, cuidando da organização. Ao lado do corpo inerte do Chico, segundo a visão que tive, me parecia uma criança ressonando, tranquila no colo de um anjo transfigurado em mulher. Me fez inclusive recordar de imediato a imagem de Pieta, a famosa escultura de Michelangelo. Eu perguntei, quem é ela? Trata-se de Dona Cidália, a segunda mãe do Chico. Ah, mas e a Dona Maria João de Deus, a mãe de Chico de fato? Olha, até onde eu fui informado, disse Odilon, ela se encontra já reencarnada, junto com a sua família. E o pai dele, João Cândido? Ah, ele já está ainda em processo de reencarnação, seguindo os passos da primeira esposa. Adiantando-se, o Lilito indagou. Odilon, na sua opinião, por que o Chico está parecendo uma criança? Ah, ele está parecendo uma criança porque ele necessita se refazer. Porque o desgaste, como a gente não ignora, foi muito grande. Em especial nos últimos anos da sua vida física. O nosso amigo Chico precisa se desligar completamente. Ele vai perder então a consciência de si mesmo? É evidente que não. O seu verdadeiro despertar acontecerá gradativamente, à medida em que se recupere da luta sem tréguas que ele travou. Aliás, a espiritualidade superior, nos últimos 3 anos, vinha trabalhando para que a sua transição ocorresse sem traumas. Tanto para a imensa família espírita, que tanto venera ele, quanto para ele próprio. Capítulo 8. Inúmeras caravanas e representações continuavam chegando, formando extensas filas, que se postavam paralelas às filas organizadas pelos nossos irmãos encarnados. E compareceram ao velório para render Chico merecidas homenagens. Dezenas e dezenas de jovens, coordenados por Augusto César e Jair Presente, entre outros, formavam grupos especiais
que vinham recebê-lo no limiar da nova vida, gratos por ter sido ele o instrumento de consolo aos familiares da Terra, quando se viram compelidos à desencarnação. A tarefa de Chico, explicou Odilon emocionado, não tem fronteiras. Raras vezes a espiritualidade conseguiu tamanho êxito no campo do intercâmbio mediúnico. Fica aqui outra observação, gente. Olha só, a própria espiritualidade se surpreendeu, na minha visão, pelo que está sendo colocado aqui, com o tamanho do êxito que o Chico Xavier trouxe. Ele foi o maior médium da história, né, gente? Então não podia ter sido diferente, essa é a realidade. Mas continuando aqui. No entanto, a força que o sustentava nas dificuldades vinha de cima, pois, caso contrário, ele teria sucumbido às pressões daqueles que, encarnados e desencarnados, se opuseram ao Evangelho. O Chico, a gente pode dizer assim, ele se ocultou espiritualmente em um corpo franzino e deu início ao seu trabalho, sem que praticamente ninguém lhe desse crédito. Quando as trevas o perceberam, Cite já havia atravessado a faixa dos 20 e tantos anos de idade, tendo inclusive já escrito Parnaso Além Túmulo, a sua primeira obra, e excelente atividade psicográfica. Me perdi aqui, gente, só um minutinho. Odilon disse: perdoe-me, talvez a pergunta inoportuna, mas o senhor crê que Chico Xavier seja a reencarnação de Allan Kardec? Foi respondido: não somente creio, Paulino. Ou melhor, Paulino perguntou isso para Odilon. E Odilon respondeu: não somente eu creio, Paulino, como eu tenho elementos para afirmar que ele realmente é. Olha que interessante, gente. Confirmando aqui, segundo a crença de muitos, que de fato Chico Xavier era a reencarnação de Allan Kardec. Os que se dedicarem a estudar o assunto, principalmente a correspondência particular de um e de outro, vão perceber que realmente se trata da mesma pessoa, do mesmo espírito. É uma questão que, infelizmente, ainda vai suscitar muita polêmica entre os espíritas. Mas, para determinado segmento espiritual, no qual eu me incluo, isso é algo definido. São notáveis as coincidências ou os pontos de contato entre as duas personalidades, tanto de Chico quanto de Allan Kardec, inclusive na semelhança física. Alegam alguns, porém, que o codificador, né, ou seja, o Allan Kardec, era dono de uma personalidade mais ativa, diferente do Chico Xavier, né, que já tinha uma personalidade mais branda, mais passiva. E foi respondido: os que assim se referem não tiveram, evidentemente, oportunidade de privar com o primeiro e nem com o segundo. Ambos eram austeros e brandos. Quando a brandura ou austeridade se faziam necessárias, claro. É claro que a tarefa de Chico Xavier se desdobrou no começo do século passado e se deu em condições um tanto diversas da que cumpriu na época de Allan Kardec. O meio não deixa de exercer certa influência sobre a individualidade, constrangendo-a a se adaptar às novas condições. Outra observação aqui, gente, eles estão colocando que, né, foi muito discutido que Allan Kardec, teoricamente, teria uma personalidade muito diferente da do Chico, né? Mas foi colocado que, primeiro, não, né? Os que realmente conheceram entendem que tinham sim personalidades muito parecidas. E segundo, as diferenças também são de acordo com a época e com o ambiente que viveram, que, por questões óbvias, sim, acontece de a individualidade ou a personalidade mudar um pouco de acordo com as condições a que a gente vive. E aí, continuando, uma rosa no Brasil vai ser sempre uma rosa, por exemplo. No Japão, no entanto, as diferenças climáticas são passíveis de alterar essas características dela, tanto no que se refere à coloração quanto no perfume. O espírito é sempre o mesmo, de uma vida para outra. Porém, para ele, como livra-se totalmente de uma carga genética que o muda de uma vida para outra,
mas não desfigura. O nosso Lilith Chaves considerou: você tem razão, Odilon. Às vezes, na condição de espíritas, a gente espera que Chico tivesse uma atitude de mais pulso. O companheiro deu uma risada. Lilito, eu entendo o que você diz, mas convenhamos, se o nosso Chico tivesse sido mais direto em determinadas ocasiões, ou adotado uma postura mais energética, mormente, essa palavra é meio estranha, né, gente? Assim como aqueles que procuravam ele para uma convivência mais estreita, mais próxima, agora, ao invés de admirá-lo como vencedor, a gente estaria lamentando. O que ele fez foi justamente o que fez ele grande foi justamente a sua capacidade de tolerar, de caminhar a segunda milha a que o Senhor nos conclama, que nós não estamos dispostos a caminhar com amigos e muito menos com os nossos desafetos. O Kardec será firme na defesa da doutrina, através dos seus escritos e pronunciamentos. No trato pessoal, ele era doce, afável, tendo inclusive com a sua esposa Gabi, um relacionamento que ia além dos limites do casamento, conforme ainda se concebe em nossa sociedade. Mais que marido e mulher, os dois eram iguais irmãos. Sendo mais velha do que ele, 9 anos inclusive, ela sentia por ele um amor que uma mãe sente por filho. Olha que lindo, gente. Antes que Allan Kardec fosse chamado, né, para tocar a obra para desenvolver a obra da codificação, o casal havia renunciado a qualquer tipo de convivência mais íntima na esfera sexual, para se devotar aos valores do espírito. E tanto é assim que ambos não geraram herdeiros diretos, porquanto a vontade do Senhor lhes reservara mais alta destinação. Os filhos de Allan Kardec são os filhos da fé raciocinada, que se multiplicaram na família humana. Odilon solicitou que a respeitável irmã opinasse sobre o assunto que eles estavam discutindo. E foi confirmado. Sim, Chico é a reencarnação de Allan Kardec. Eu sempre soube, mas dentro da prova da mudez que me assinalava os dias, eu nunca pude expressar. Chico se transfigurava e em seu lugar, muitas vezes, surgia a simpática figura do codificador. Também muitas vezes em estado de desdobramento ou projeção astral, nos instantes em que me era possível deixar o corpo e visitá-lo, eu encontrava na personalidade marcante de Chico Xavier. A camuflagem espiritual era quase perfeita. É inegável que a obra de um é o complemento da obra de outro. A mesma linha de pensamento, a mesma terminologia, a mesma luz. E eu me atrevi a fazer a consideração por minha vez. Com a invasão da França, quando da Segunda Guerra, e as mudanças sociais a que o país posteriormente se submeteu, a árvore simbólica do cristianismo, restaurado, consolidou seu transplante no Brasil. Seria mais natural que o pomicultor a tivesse acompanhado. Simplificando aqui, gente, eles estão considerando que, por conta da Segunda Guerra Mundial, entre outros fatores, realmente era natural que a próxima encarnação do Chico Xavier ou do Allan Kardec, ocorresse no Brasil. E, pelo que está sendo considerado aqui, é exatamente isso que aconteceu. Continuando, capítulo 9. Estávamos todos profundamente emocionados. A multidão dos dois lados da vida, ou seja, encarnados e desencarnados, não parava de crescer no velório de Chico Xavier. Assim como no plano físico, os policiais cuidavam da organização, na dimensão espiritual, as entidades diversas haviam sido encarregadas de disciplinar a intensa movimentação. Então, entre aspas, gente, tinha uma polícia espiritual organizando tudo, tá? Óbvio, tem que ter organização também do outro lado. Sem que nenhum de nós se sentisse encorajado a reclamar
qualquer privilégio, com o propósito de uma maior aproximação. Quase todos nos conservávamos em altitude de profundo silêncio e reverência. Os grupos de espíritos que haviam, ao longo de seus 75 anos de labor, trabalhado com o médium, com exceção, claro, daqueles que já haviam reencarnado, estavam presentes pelos seus maiores expoentes no campo da poesia e da literatura. Próximas à Cidália, em cujos braços Chico Xavier descansava, à espera de que seu cortejo fúnebre partisse conduzindo os seus restos mortais, notei a presença de algumas entidades femininas que eu não soube identificar. Eu perguntei quem são elas. E Odilon, que era um dos poucos entre nós com plena liberdade de se movimentar, respondeu: aquelas 4 primeiras são as nossas irmãs Meimei, Maria Dolores, Sheila e Alta de Souza. As demais são corações maternos agradecidos que, em uma ou outra oportunidade, se expressaram pela mediunidade psicográfica do nosso Chico. E quem que está coordenando todo esse evento? Eu perguntei. O Dr. Bezerra de Menezes e Emmanuel, assessorados diretamente por José Xavier, respondeu. Eu perguntei, José Xavier? Quem é? Sim, o irmão do médium, que está conduzindo um grupo de espíritos amigos de Pedro Leopoldo e região. Quando Chico se transferiu para a cidade de Uberaba, em 1959, os seus vínculos afetivos com a sua terra natal não se desfizeram. Os espíritas que constituíram o Centro Espírita Luiz Gonzaga sempre se sentiram membros de uma única família. E aquele casal mais próximo, que de quando em quando falam com Cidália, foram eles que iniciaram Chico Xavier no conhecimento da doutrina espírita, doando-lhe exemplares o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu pude perceber com clareza que os filamentos perispirituais que uniam o espírito recém-desencarnado ao corpo enrijecido se enfraqueciam gradualmente. Sem dúvida o médium, assim como lhe cerraram os olhos físicos, assim que o Chico Xavier, né, fechou os olhos e, da forma que a gente conhece aqui, morreu, ele se desprendeu da forma material. No entanto, devido à necessidade de permanecer durante 48 horas exposto à visitação pública, conforme era o seu desejo, exigia que o corpo, de certa forma, continuasse a receber suplementos do princípio vital, evitando-se os constrangimentos da cadaverização. Ou seja, gente, eles estão colocando aqui que foi uma escolha de Chico, em outras palavras, né, que ele continuasse perto do corpo durante todo o velório, pelo menos durante 48 horas, para evitar que o corpo físico dele, digamos assim, entrasse num estado de... Não sei se essa é a melhor palavra, tá, gente? Mas num estado de putrefação mais rápido. Então foi uma escolha dele, por isso que os amigos espirituais, claro, respeitando a escolha dele, fizeram questão, estavam com o corpo espiritual dele, mesmo que, entre aspas, dormindo e se recompondo, ali pertinho do corpo físico, esperando todo o velório acontecer. Embora aconchegado nos braços daquela que havia sido na terra sua segunda mãe e grande benfeitora, o espírito do Chico guardava relativa consciência de tudo. As expectativas de quase todos, porém, se concentravam sobre aquela faixa de luz azul, a qual, à medida que se chegava a hora do sepultamento, essa luz azul ficava mais forte. Tô curioso, gente. O que é essa luz azul? Tínhamos a impressão de que aquele caminho iluminado era a 29ª passagem para uma dimensão desconhecida, para a qual, com certeza, Chico haveria de ser conduzido. Dentro de poucos instantes, o silêncio se fez naturalmente maior, e um venerável senhor,
ladeado por irmão José e Herculano Pires, este um dos vultos mais importantes da doutrina dos últimos tempos, se somou à discreta tribuna e começou a falar. Eu perguntei, quem é? Leon Denis, respondeu-me Odilon com um sussurro. Meus irmãos, disse o inesquecível discípulo de Allan Kardec, eis que aqui nos encontramos reunidos para receber de volta ao nosso convívio aquele que mais uma vez cumpriu exemplarmente a missão que lhe foi confiada pelo Senhor de nossas vidas. Elevemos ao infinito os nossos pensamentos de gratidão e de reconhecimento, porquanto sabemos das dificuldades que o espírito que moureja na carne enfrenta para desbravar caminhos à verdade. O nosso caminho e mestre que, após longa e desgastante peleja, agora retorna à pátria espiritual, se constituiu num verdadeiro exemplo, não somente para os nossos irmãos encarnados, mas igualmente para os que necessitamos renascer no orbe e, por vezes, nos sentimos desencorajados. Outra observação, gente, aqui no discurso do Leon Denis, ele comentando que mesmo do outro lado, assim como muitas vezes aqui a maioria de nós, né, tem um certo medo de morrer, lá no mundo espiritual muitos não querem voltar à encarnação, gente. É isso que ele comentou aqui agora. Continuando. De maneira direta ou indireta, cooperamos com ele, para que a obra que ele próprio encetou na segunda metade do século XIX se desdobrasse na revivência do Evangelho. A semente espalhada por suas mãos germinou prodigiosamente e não apenas no campo da bibliografia espírita, para se enriquecer sobremodo desde o 8 de julho de 1927 e mais especificamente o ano de 1932, com a publicação de Parnaso Além Túmulo, pela Federação Espírita Brasileira. O movimento espírita cresceu em progressão e geométrica e os grupos doutrinários e assistenciais que falam da pujança da terceira revelação se multiplicaram em toda parte. Agora, porém, é conosco, enfatizou o grande orador. Agora somos nós que, no alvorecer do terceiro milênio da era cristã, não mais devemos hesitar em tomar corpo no planeta que espiritualmente deverá se elevar conosco. Observação para a transição planetária aqui, hein, gente? Não tenhamos qualquer receio. Sigamos as pegadas do Mestre, que soube ocultar a própria grandeza, aceitando a bênção de um novo renascimento quase de imediato, aquele que já lhe havia sido, na França, de lutas acerbas para lançar os fundamentos do Espiritismo. Nós, os que então não tivemos coragem para acompanhá-lo nessa difícil empreitada, devemos sucedê-lo no esforço e na boa vontade que sempre lhe caracterizavam o apostolado. Olha que interessante, gente. Aqui, claro, né, um discurso no mundo do lado do mundo espiritual, durante o velório do Chico, do Leon Denis, que foi um discípulo direto ali do Allan Kardec, e colocando aqui meio que fazendo um discurso motivacional para os espíritos que têm, digamos assim, um medo ou como ele colocou aqui, né, que falta coragem para novamente encarnarem, continuar, né, na sua evolução. Muito interessante, hein, gente? Muito interessante. Pessoal, eu acho que eu vou parando por aqui. Já ficou um vídeo relativamente longo. Tem muito mais coisa interessante. Eu pretendo continuar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, tá, gente? Se vocês realmente gostaram aí, peço que curtam esse vídeo. Coloquem no comentário aí o que vocês acharam, se vocês querem que eu continue ou não com essa leitura, que sinceramente eu li, como eu disse, os poucos trechos que eu li, eu não li ainda também completos, tá, gente? Os poucos trechos que eu li, eu de verdade fiquei emocionado. Eu espero que vocês
tenham gostado também. Como eu disse, se quiserem que eu continue aqui a saga dessa leitura, comentem aí que eu vou fazer questão de continuar. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Abraço, até a próxima. Goodbye.